Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal J Literato. Gente, vocês sabem que nesse canal, aqui nesse espaço, nós nos propusemos a falar de de vários campos do saber. A intenção desse canal é sempre transmitir conhecimento, de diversas esferas, da cognição, do pensamento. Portanto, vamos falar aqui de política. Nós sempre vamos falar de literatura, de filosofia, de conjunturas sociais, de fatos importantes e relevantes do dia a dia. Nós sempre portanto, nós nos programamos para isso. Então, quer dizer, não vai ser um canal que vai falar só de política, ou só de filosofia, ou só de... Não, nós vamos aqui mesclar os conteúdos. Essa é a intenção no canal. E hoje, gente, atendendo essa diversidade proposta, nós vamos falar de filosofia, tá? Nós vamos falar de um filósofo aqui que mete medo em muita gente por sua complexidade, pela densidade de suas obras. Nós vamos falar aqui de Immanuel Kant, para mim um dos maiores filósofos da existência, um filósofo que revolucionou todo o campo do saber, do conhecimento, etc. Quando nós vamos ler Kant, estudar Kant, é absolutamente natural, tá, que seja gerado em nós, ali naquele que está estudando, um incômodo muito profundo. Porque ler Kant não é fácil. Ler Kant é uma tarefa hercúlea, difícil, escabrosa, é muito complexo, é muito densa a obra de Kant. Então, invariavelmente, uma pessoa começa a ler Kant e para porque não entende no começo. É difícil, reclama muita persistência para compreender Kant. E digo isso por experiência própria, demorei muito para começar a assimilar Kant da forma correta. Então, gente, esse vídeo de hoje, eu farei o possível para ser o mais breve possível, farei o possível para ser o mais breve possível, eu serei o mais breve possível ou tentarei fazê-lo, tá? Eu quero passar aqui hoje um ensinamento de Kant que, bom, para você que vai fazer vestibular, para você que vai fazer um concurso, para você que vai fazer o Enem, ou para você que quer ter o conhecimento pelo simples fato de tê-lo, de compreensão de existência, para que você entenda de uma forma rápida, concisa, mas não superficial. Eu vou tentar me aprofundar um pouco, entretanto de uma maneira mais acessível. Tá? Isso deu um trabalhinho para fazer, gente. Por isso, gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, vou pedir para vocês aí curtirem esse vídeo, compartilharem esse vídeo, ativar o sininho das notificações, porque o trabalho foi grande, para chegar a esta compactação. Gente, bom, vamos ao que interessa. Qual que é o nosso tema hoje? Ética e imperativo categórico. Nossa, imperativo categórico, cara, eu vou te falar, ele mete mais medo que os livros do Stephen King, Todo mundo fala, mas que coisa é essa? Imperativo categórico, aquela loucura. Gente, realmente é complexo, mas como eu disse a vocês, eu fiz aqui um esquema que vocês vão entender isso de forma muito acessível, tá? Vocês vão compreender muito bem. Ética e imperativo categórico. Será que nós somos éticos de verdade? O que é a ética para Kant? Esse é o tema do nosso vídeo. Gente, sem mais delongas, como eu falei, eu quero que esse vídeo fique o mais compacto possível. O Kant, ele se debruçou filosoficamente em alguns aspectos, tá? Primeiro, ele se ateve à questão do conhecimento, aquilo que nós podemos conhecer, aquilo que nós podemos perceber. E lá na sua obra, A Crítica da Razão Pura, ele fala muito sobre isso, o conhecimento a priori, a priorístico, o juízo sintético, etc. Tá? E também se debruçou na questão da moral, que é o nosso tema de hoje aqui. O que é ser moral? Qual que é a conduta de uma pessoa ética e moral? Gente, só um parêntese, tá? Claro que há distinções acadêmicas e doutrinárias entre ética e moral. A moral é uma coisa mais restrita, a ética é uma coisa mais ampla, mas para compreender esta questão pontual do Kant, nós não precisamos entrar nessas filigranas de
de diferenciar ética e de moral. Tá? Vamos tomar ética e moral neste caso, pelo amor de Deus, gente, tá? Como se fosse uma coisa só, tá bom? Então voltando, fecha parênteses. Como que nós somos morais? Quando que nós realmente podemos dizer, opa, eu estou sendo moral? Ou quando que eu posso dizer, opa, não estou sendo moral, não estou sendo ético? Né? O Kant, quer dizer, essas noções de ética e de moral, antes do Kant, desde lá dos gregos e tal, já se discutia muito, não é? Na República mesmo, se fala muito em justiça e tudo mais. Só que até Kant, os conceitos de moral, os conceitos de ética, eles não eram formalizados. Sempre pairava uma questão muito subjetiva da coisa, não é verdade? Olha, para mim isso aqui é justo, para você não é justo. Para mim isso é uma conduta ética, mas para você pode não ser ética. Então tinha essa subjetividade no ar, tá, gente? Eu estou sendo bem sintético aqui, tá? Claro que isso caberia se nós fôssemos fazer uma aula específica, uma discussão longa, tá? Mas para vocês compreenderem onde eu quero chegar. Então, antes de Kant, a moral, a ética, as condutas éticas e morais, elas tinham esse caráter muito carregado de subjetividade, tá? Então, Kant, ele se propõe a formalizar isso, a instrumentalizar, a dar uma forma para você, sabe? Sabe a forma de Bhaskara lá que você pega, um cateto, não sei o que mais, então, ele dá uma forma para você chegar a um resultado. Então Kant ele formaliza, ele instrumentaliza os padrões éticos e morais. Ele não vai dizer para você o que você tem que fazer. Olha, você tem que... Não, ele vai dar uma forma, ou uma fórmula, melhor dizendo. Ele vai dar uma fórmula e você vai pegar a sua conduta e vai aplicar aquela fórmula. E ali vai ter o resultado, se você vai ser ético ou se você não vai ser ético, tá? Opa, bateu com uma porta aí. Então perceba que, bom, estamos no caminho certo. É isso aí. Kant, então, ele vai instrumentalizar, ele vai formalizar a questão da ética e da moral. Bom, para isso, o Kant, ele começa a definir alguns conceitos, tá? Que nós vamos chamar aqui de princípios morais. Tá? Gente, sempre que eu falo em princípio, bom, é qualquer ideia que preconiza um ato. Então, quer dizer, se eu vou fazer uma feijoada, eu vou usar feijão, carne de porco, tal. Isso é o princípio então, que eu tenho que seguir, certo? Então Kant ele começa a definir alguns tipos de princípios para construir esta fórmula, para responder para você que está assistindo esse vídeo e vai curtir esse vídeo, se você é ético ou moral. Tá, então o primeiro princípio que ele vai desenvolver é o que nós chamamos de máximas. Você já ouviu falar em máximas? Essa máxima tal. Vamos explicar. E eu quero que vocês prestem bem atenção nesse conceito de máxima, porque ele vai ser fundamental para você compreender aqui a cereja do bolo, que é o imperativo categórico que eu falei no comecinho. Se você não entender o que é uma máxima, você não vai entender o imperativo categórico. Então vamos lá, gente. Esse princípio que ele desenvolve, a máxima, é um princípio subjetivo, individual. São aquelas condutas que você tem no seu dia a dia, na sua vida, que só se aplicam a você. Elas não aplicam a outras pessoas, à sociedade, nada. Vamos exemplificar. Sempre com exemplos as coisas ficam melhores. Vamos lá, gente. Vamos pegar um exemplo aqui, uma hipótese. Eu, Jota, acordo todos os dias pela manhã e tomo um copo de água antes de qualquer coisa. Isso é uma máxima, uma coisa minha. Né? Eu posso sair, colocar isso para todo mundo, ó, então se o Jota faz, todo mundo faz? Não, porque isso é uma máxima. Né? É uma conduta individual, minha, própria, não é verdade? Ah, eu acordo todo dia, faço uma corrida, faço um Cooper. Uma máxima, você faz isso. Né? Isso não é aplicável necessariamente a todo um contexto universal. Né? Não há uma universalização, né, da sua conduta. Esta é a máxima, portanto, esse primeiro princípio moral. Aí ele vai desenvolver um outro princípio moral que vai se subdividir em dois, prestem bem atenção, que são os imperativos. Tá? Vou me antecipar aqui, eu disse que a máxima é aquela conduta individual, subjetiva, que não se aplica à coletividade, se assim preferir. Tá? E ele desenvolve os imperativos. Opa, esse aqui, ele se aplica a todo mundo. São condutas que abarcam
A todos são os imperativos. E eu disse que eles se subdividem em dois, tá? O primeiro é o imperativo hipotético e o segundo é o imperativo categórico, que é a cereja do nosso bolo. Vamos chegar lá. Gente, eu disse a máxima, aquela conduta individual, né? Aquela prática personalíssima que não se estende a outros. O imperativos já são condutas que se aplicam a todos, tá? Pode estar parecendo confuso, mas fiquem até o final do vídeo que vocês vão entender muito bem. Eu tenho que explicar esses conceitos aqui para nós chegarmos à nossa conclusão. O que são condutas que aplicam a todo mundo? Vamos lá, elas podem ser hipotéticas ou categóricas, que é a cereja do bolo. Quais são as hipotéticas? Aquelas que são condicionadas. Pense no seguinte exemplo. Quem tem fome tem que fazer o quê? Tem que comer, não é verdade? Só vai comer se tiver fome, certo? Mas é uma conduta que se aplica a todo mundo no universo, certo? É uma coisa hipotética. Na hipótese de ter fome, come-se. Né? Portanto, o comer aqui no nosso exemplo seria um imperativo hipotético. Porque na hipótese de ter fome, come-se, certo? Então são condutas que podem ser universalizadas, mas também são condicionadas a uma premissa anterior. Né? Todos que querem passar em um concurso devem estudar. O estudar aqui é um imperativo hipotético, não é verdade? Todos que querem emagrecer precisam fazer uma dieta. Imperativo hipotético. Né? E agora vamos chegar ao imperativo categórico, e esse sim, para Kant, o grande nome. Você apenas será uma pessoa ética e moral se você aplicar não o imperativo hipotético, porque ele é condicionado, mas sim o imperativo categórico, que é incondicionado, que o seu fim é ele mesmo. Entendam, gente. Vamos lá. O que é o imperativo categórico? Aqui nós vamos começar a compreender bem. Lembra que eu falei da máxima, que são aquelas condutas pessoais, subjetivas, que não se aplicam a mais ninguém necessariamente? Gente, o imperativo categórico, veja, Kant vai conceitualizar isso lá na fundamentação da metafísica dos costumes, tá? Ele vai dizer mais ou menos assim, ó. Haja de forma que a sua máxima, portanto a sua conduta individual, possa ser aplicada à universalidade. Aí sim você vai ser moral, uma pessoa ética. Opa, vamos entender. O Kant está dizendo, a fórmula dele, portanto, é a seguinte, para dizer se você é uma pessoa ética ou moral. Pega as suas condutas individuais e faça o seguinte exercício. Se todo mundo no universo, agir da forma que eu ajo individualmente, o mundo vai ser bom? Se a resposta for sim, você é uma pessoa ética, portanto a sua conduta vai se tornar um imperativo categórico. Se a resposta for não, você está fora dos padrões morais. Vamos pegar um outro exemplo aqui, agora para explicar essa situação. Fulano de tal tem a mania de, quando fica irritado, ele dá um tapa na cara da pessoa que o irritou. Essa é uma máxima dele, tá? Ele tem essa conduta, que é individual, que é subjetiva. Essa conduta dele é moral? Vamos fazer um exercício aqui. Vamos buscar lá no imperativo categórico. Se essa conduta dele, de dar tapa na cara das pessoas quando essas pessoas o irritam, for aplicada para todo mundo no mundo, isso vai dar certo? Vai dar coisa boa? Todo mundo se estapeando por aí fora? Não. Portanto, não é um imperativo categórico e, portanto, este fulano não está dentro dos padrões morais. Vocês estão conseguindo me compreender agora? O Kant, gente, ele vem com a proposta de universalizar a ética, de dar esta fórmula que eu disse, de modo que todos possam aplicá-la sem distinções, independentemente de cultura específica, independentemente de costumes. Não, ela é universal. Kant se propôs a universalizar a ética, e ele o faz desta forma. Pegue as suas condutas individuais e pensem, se elas fossem aplicadas a todo o mundo, ao resto do mundo, isso seria bom? Se for bom,
você está agindo de acordo com o imperativo categórico. Se for ruim, você não está agindo de acordo com o imperativo categórico. Bom, gente, eu acho que vocês estão compreendendo onde Kant quer chegar, né? Então veja, é muito importante nós termos esses conhecimentos. Como disse, isso pode ser tema aí de provas, de vestibular, de Enem, mas sobretudo, a importância de conhecermos isso é nós conhecermos de forma mais acurada, de forma mais curial, de forma mais própria, né? Quando nós começamos a compreender, né, as delimitações éticas de Kant, nós fatalmente vamos nos tornar pessoas melhores, ou temos tudo para isso, né? Portanto, apenas aqui uma recapitulação bem rápida, tá? Kant, ele, em parte de sua filosofia, lá na crítica da razão prática um pouco, e especialmente na fundamentação da metafísica dos costumes, e na metafísica dos costumes também fala uma coisa, perceba, Kant, ele vem instrumentalizar a moral e a ética. Ele vem nos dar uma fórmula de modo que possamos aplicá-la em nossas condutas, né, e então concluirmos se somos éticos ou não. Desenvolveu para isso os princípios morais, máximas, condutas particulares, coisa só sua, imperativos, hipotéticos e categóricos. O hipotético não é bom, sabe por quê, gente? É bom ter lembrado. Aqui é assim, nós vamos conversando, né, não tem nada editado aqui, então é bom para nós entendermos. O imperativo hipotético não é bom, ele não é moral, sabe por quê? Porque ele é condicionado. Né? Então, um exemplo muito bom, por exemplo, você trabalha numa empresa e o seu chefe gosta de feijoada e você quer ganhar um aumento. Então você faz uma feijoada e convida o seu chefe, só para sensibilizá-lo e ele te dá um aumento. Perceba que esse imperativo de você fazer a feijoada, ele foi um imperativo hipotético. Né? Você não fez aquilo porque você queria fazer e porque você achava que era o correto e moral. Você fez sob uma condição. Isso para Kant não serve. Né? O imperativo hipotético, imperativo porque ele se aplica a todos, né? Mas ele é hipotético. Ao passo que o imperativo categórico, que já explicamos, ele é universal e incondicionado. Kant ele trabalha com a deontologia, ou seja, o dever ser. Quando você não comete um crime, quando você não mata uma pessoa, você não pode não matar uma pessoa por medo de ser preso. Você tem que não matar uma pessoa porque tem a consciência e tem o próprio sentimento que matar uma pessoa é algo amoral, antiético, ruim. Não é verdade? Então Kant ele vai falar sobre isso. O que importa, o que definirá se você é uma pessoa ética e moral é o imperativo categórico. Aquele ato que pode ser aplicado a todos, incondicionado, ele não pode ser hipotético, até porque fala o seguinte, as nossas condutas, ela tem que ter como finalidade as pessoas em si mesmas. Você não pode usar as pessoas como meio para nada. As pessoas são os próprios fins. Aqui também reside o imperativo categórico. Gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu tentei aqui ser o mais breve possível, entretanto, buscando um pequeno aprofundamento para que vocês compreendam isso. Tá? Gente, esse foi o vídeo, né? Esta foi aqui a nossa conversa de hoje. O vídeo já ficou um pouquinho longo, mas vale a pena, vale a pena. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal J Literato. Não se esqueçam de curtir este vídeo, é muito importante aqui para o nosso trabalho. Tá? E também compartilhe aí o vídeo com o seu círculo de amizades, ative o sininho das notificações. E muito obrigado por mais este papo. Valeu!